Olá, amigos do Cidadão Fiscal nas Ruas, eu sou o Jorge Paim, sou jornalista e sou repórter. Hoje nós viemos aqui na Prefeitura Municipal de São José para falarmos sobre um problema que vai acontecer com você no dia 1º, chama-se Zona Azul. Nós vamos falar aqui com a secretária de Trânsito, vamos falar com um técnico que vai lhe dar todas as dicas do que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer, incorrendo inclusive a problemas de multa, que a multa está quase R$200, bem como vários pontos na carteira. Não esqueça, aqui no Cidadão Fiscal nas Ruas, você terá o melhor da boa informação sobre como se portar bem no trânsito e não sofrer problemas da carteira. Secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito de São José. Secretária André, afinal, Jorge, eu sou jornalista e às vezes eu coloco o meu carro em alguns lugares indevidos. Eu vou ter problemas com a Zona Azul? Bom, eu não sei qual é o lugar indevido que o senhor coloca o carro, porque se o senhor estacionar o carro em local não permitido, o senhor é passível de multa. Essa multa é razoavelmente alta, R$ 195,23, mais 5 pontos na carteira. É uma multa grave. O problema não é pagar os 195, eu acho que o mais grave é os 5 pontos na carteira, que daqui a pouco o senhor, acumulando isso, vai perder a carteira. Secretária, quais são os bairros e as regiões aqui de São José em que vai estar estabelecida a Zona Azul? Bom, nós vamos começar agora, a partir de segunda-feira, começa o pagamento, né? A Zona Azul normalmente, né, com o pagamento, com a guarda fiscalizando, enfim, ela começa em operação segunda-feira, dia 1º. Campinas, Cobrasol, Barreiros, Floresta, Forquilinhas e Centro Histórico. Esses dois por último, né? São em etapas, são 5 etapas. As primeiras etapas é Campinas e Cobrasol, né? Ela começa agora com cerca de 500 vagas, um pouquinho menos, com 14 ruas, e ela vai se expandindo aos poucos em fases até a sua totalidade. Depois vai Barreiros, Floresta, né? O entorno lá da Leoberto Leal, as perpendiculares da Leoberto Leal, Floresta no entorno do Correio, né? Forquilinhas e Centro Histórico. Secretária Andréia, a senhora tem ideia dos valores para carros? Por exemplo, eu tenho um carro muito pequeno, né? Eu não sei se isso tem algum tipo de variação lá na cobrança, assim, nos valores, assim. Não, os valores foram estabelecidos por vaga. Então, R$ 2,50 para veículos, R$ 1,25 para moto. Aconteceu algum tipo de problema nesta fase de implantação? Bom, a fase de teste, né, é uma fase para que as pessoas comecem a se adequar a essa nova realidade, né, a essa mudança, porque as pessoas também são um pouco resistentes à mudança. Mas também para que aqueles que têm recuos irregulares comecem a perceber que não vai poder mais estacionar ali, né, há uma fase. Então, tudo isso... Todas essas mudanças, toda essa implantação trouxe alguns conflitos, alguns transtornos que a gente adequou. Então, nós adequamos para alguns recuos até 6 metros. Nós deixamos a vaga dentro do recuo, né? E recuo abaixo de 6 metros, nós trouxemos a vaga para a via. É assim, ó, eu penso, é a minha maneira de pensar. Eu penso que como há poucas vagas e muita demanda para essas vagas, e os lojistas, notadamente os lojistas, precisam que o cliente chegue à sua loja, né? E o cliente gosta de estacionar na porta, né? O cliente gosta, quem que não gosta de conforto, né? Essa é a lógica do ser humano. O que aconteceu? Nos recuos, ainda que irregulares, ainda que com pouca distância, que não cabe um carro, por exemplo, tem muitos que não cabe um carro, que o carro fica no passeio, eles usam como vaga deles. Só que, na realidade, a lógica é outra. Isso já está definido por parecer. Isso quando a gente... A regra é a seguinte. O estacionamento é na via. Essa é a regra, certo?
Quando se rebaixa o meio-fio e se coloca o estacionamento no recuo, eu estou tirando uma vaga pública e colocando num lugar privado. Ou seja, essa vaga é de uso público dentro do estacionamento privado. Os comerciantes colocam como se fosse deles. Na realidade, não é. Se qualquer pessoa quiser lá estacionar e não ir na loja dele, ela vai. E ele não vai poder fazer nada disso, a guarda não vai poder multar, a PM não vai poder multar, o carro não pode ser guinchado. Porque a pessoa está certa. Eu estou falando de lei, estou falando da regra, né? Só que isso não acontece, né? Os comerciantes põem os cones e reservam para o seu cliente. Eu penso que com a Zona Azul vai haver rotatividade, porque a pessoa só pode estacionar no máximo 2 horas. Né? E vai haver essa rotatividade de veículos. O maior beneficiado vai ser mesmo que ele teoricamente perca aquela vaga que ele julga que é dele e não é, né? Pela norma, porque se tiver uma pessoa que queira se incomodar, ele vai lá, estaciona e tira o meu carro daqui. Quero ver. Não vai tirar, né? Então, eu acho que a rotatividade vai oferecer também um fluxo maior da clientela para o cliente. Esse é o objetivo da Zona Azul, de democratizar esses espaços. Bom, agora nós vamos, a partir de segunda-feira, enfrentar alguns problemas, né? Outros daqueles que insistem em estacionar em recuos, porque nós tiramos os recuos irregulares e colocamos a vaga na rua, né? Então, por exemplo, quem estacionar em recuo irregular ou quem estacionar na Zona Azul e não fizer o devido pagamento ou extrapolar o horário, ele é passível a uma multa de estacionamento irregular, que é de 195 com 23 e mais 5 pontos na carteira, que é uma multa grave, certo? Quais são os horários, secretária, e os dias da Zona Azul que as pessoas vão ter que pagar pelo estacionamento? De segunda a sexta, das 9 às 19, sábado, das 9 às 13. Secretária Andréa, como é que fica o caso dos idosos e dos deficientes físicos? Bom, a lei municipal não prevê isenção, exceto para carros oficiais em serviço, certo? Então, do carro oficial, o que é? Aquele carro plotado, aquele carro identificado, etc. Esse está isento do pagamento, ele pode estacionar, faz o trabalho e sai. Para idosos e deficientes não há isenção. Inclusive tinha uma lei agora que, para dar a isenção, uma lei federal, enfim, e o Supremo Tribunal, recentemente, agora em maio, julgou inconstitucional. Então, não há direitos para nem idosos nem deficientes. Queria que a senhora desse um recado para as pessoas que vão começar a usar a Zona Azul lá a partir do dia 1º. Bom, eu gostaria de dizer que a Zona Azul, ela vem para democratizar os espaços, mas não só para isso, né? Os valores obtidos com a Zona Azul, já estamos fazendo o projeto e nós vamos fazer calçadas padrão, nós vamos dar uma outra cara, uma outra organizada na cidade. Então, eu acredito que no início vai haver um ruído, mas quando as pessoas entenderem a lógica, vão entender que vai ficar muito bom. Essa é a pretensão do município, né, de organizar a cidade, mas privilegiando o pedestre, na sua caminhabilidade, no comércio, na sua rotatividade. Secretária Andréa, a entrevista não ficou boa, ela ficou excelente. Obrigada. Muito obrigado para a senhora. O cidadão fiscal nas ruas, ele quer que as pessoas tenham assim uma compreensão que esses métodos eles vieram para organizar o trânsito de uma cidade que está crescendo muito, que é o caso de São José. Eu lhe agradeço bastante. Obrigada pela oportunidade também.